Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Eu espero que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham estudado bastante, né, pessoal? A parte mais importante, né? Estudar. Bom, gente, vamos agora iniciar mais uma aula de português, tá bom? E dessa vez vamos ver um assunto um pouco diferente do que estávamos vendo, tá bom? Nós estávamos aí estudando algumas conjunções, não é verdade? Estudamos aí as conjunções de oposição, de adversidade, de alternativa, de causa, de conclusão, né? Entre outras aí as conjunções que nós estávamos estudando, tá? E já finalizamos o nosso assunto de conjunções e agora vamos iniciar um outro assunto, tá? Dessa vez, pessoal, vamos falar de orações subordinadas, tá? Vamos falar de orações subordinadas, certo? E também tem muito a ver com a questão das conjunções que nós estávamos estudando, porque elas são, as orações subordinadas, são formadas por conjunções subordinadas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, sair da escola. Ok, pessoal? Então, português, professor David. Eu vou pedir aí, pessoal, que vocês abram o livro de vocês, certo? Na página, vamos lá, o livro grosso. Vocês vão aí abrir aí na página 238, ok? Vocês vão abrir aí na página 238, certo? 238. Todos abriram? Muito bem. Livro grosso, página 238. Certo, pessoal? Ok, então vamos começar. Orações subordinadas. Vamos ver o que é que o livro tem a dizer para nós aqui, tá? Vamos ver a explicação que está aqui no livro, certo? Vamos fazer a leitura? Página 238. Nos textos, as orações podem apresentar ou não uma dependência sintática uma da outra. Isso nós vamos ver ao decorrer da aula, tá, gente? Essa noção é a base da distinção entre dois tipos de oração, que estudaremos agora. A relação de dependência pode ser percebida claramente entre as orações que aparecem no primeiro quadrinho da tira, tá? No caso aí da tira da página 237, ok? Ele já exemplifica para a gente aí, né? Que a tira diz o seguinte: resolvi que vou decorar a gramática toda. Olha aí, ó. Quer ser bem inteligente. Resolvi que vou decorar a gramática toda, tá bom? Essa aqui foi a oração que eles utilizaram como exemplo. Resolvi que vou decorar a gramática toda. Nesse período, a primeira oração está incompleta. Como ela é, na verdade, um verbo transitivo direto, falta-lhe seu complemento, isso é, o objeto direto. Resolvi o quê? Então, é a segunda oração que exerce esse papel. A relação de dependência sintática entre as orações é chamada de subordinação. Por esse conceito, podemos deduzir mais duas definições. A palavra que é uma conjunção subordinativa. O período é composto por subordinação. Certo, pessoal? Vamos agora explicar, né? Vamos agora para o português, né, gente? Essas explicações aí eu sei que podem ter sido um pouco complicadas para vocês, mas agora nós vamos entender o que isso quer dizer. Vamos começar aqui explicando. Essa oração está incompleta. Como ela, na verdade, é um verbo transitivo direto. Gente, eu acredito que vocês já estudaram isso, vocês já sabem o que é um verbo transitivo direto, tá? A gente sabe aí que existem verbos transitivos indiretos, né? Verbos intransitivos, né? O que são isso, professor? O que são esses verbos? Qual é a função dele? Qual é a diferença entre o verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo? Gente, verbos transitivos são aqueles que levam um objeto. Como assim um objeto? A gente chama de objeto
que é o complemento do verbo. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu peguei, certo? Eu peguei o quê? Né? Esse verbo aqui, pegar, pessoal, ele é um verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque ele tem que ser usado com um complemento. Tá? Você precisa de um complemento. Não pode dizer simplesmente eu peguei. Peguei o quê? Peguei a bola. Eu peguei a bola. Então, nesse caso aqui, a gente tem o verbo, tá? A gente tem o verbo pegar e tem o complemento, que é a bola. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Verbo transitivo. E aqui a gente tem o complemento, que é a bola, tá? Que aqui é o complemento do verbo transitivo. Viu como é fácil? Então, o verbo transitivo direto é esse que precisa de um complemento. A gente chama aqui, nesse caso, a bola é o complemento, tá? Deixa eu colocar aqui. A bola, nesse caso aqui, é o complemento, certo? Complemento verbal e verbo transitivo direto, ok? Já os verbos transitivos indiretos, pessoal, acontece da seguinte forma. Ele também precisa de um complemento, mas esse complemento, na maioria das vezes, vai vir seguido de uma preposição. Por exemplo, eu falei com você. Nesse caso aí, pessoal, é considerado um verbo transitivo indireto, tá bom? O verbo falar, porque ele vem com uma preposição. Outro exemplo bem prático aí é o verbo, deixa eu ver aqui, o verbo assistir. Pronto. Normalmente a gente fala assim, eu assisto TV, né? Mas o certo é assisto a TV, tá bom? Quando a gente fala, a gente usa o verbo assistir, tem o a, tá? Tem um azinho aqui. Ele significa ajudar, tá? Eu assisto meu irmão, quer dizer, eu ajudo meu irmão, tá bom? E o verbo assistir também pode significar morar, tá? Eu assisto em Olinda, ou seja, eu moro em Olinda. Então, esse verbo aqui, assistir, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Transitivo direto aí. Por quê? Porque ele precisa levar um complemento, tá bom? Só que esse complemento vai vir junto da preposição. Na maioria das vezes é a preposição a, tá bom? Então esse é um verbo transitivo indireto, tá bom? É assim que a gente chama esse verbo aí, tá, gente? O que é que acontece? Espera aí, deixa eu mostrar para vocês agora. Pronto. Para resumir, né, os verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de um complemento que vem com a preposição na frente, tá bom? Assistir à TV, assistir ao programa, né? Então, aí a gente tem o verbo transitivo indireto, tá bom? Professor, o que é que isso tem a ver com o que a gente estava vendo aqui na aula? Qual é a relação de verbo transitivo, direto, né, com oração subordinada? Qual é a relação? Tudo, pessoal. Toda a relação. Por quê? Aqui a gente está vendo que ele usou o verbo resolver, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Verbo intransitivo, pessoal, é o verbo que não precisa de objeto, tá? Só para a gente finalizar aqui. Não precisa de complemento. Por exemplo, o verbo correr. Não precisa de complemento. Eu corri. Já dá um significado completo. Então, não precisa de mais nada, tá? Não precisa de nenhum outro complemento. Correr, né? Deixa eu ver aqui. Acordar, né? E tem verbos, pessoal, que eles podem ser tanto transitivo quanto intransitivo. Por exemplo, eu posso usar o verbo acordar intransitivamente e transitivamente. Por exemplo, eu acordei meu irmão. E eu acordei, tá? Nesse caso aqui, o primeiro verbo, ele é um transitivo direto, tá? E o segundo, ele é um transitivo, um intransitivo, tá? Ou seja, o segundo, ele não precisa de complemento, certo? Pronto. Agora vamos voltar ao que a gente estava vendo aqui. Tá? O que é que verbos transitivos e intransitivos têm a ver com isso? Tudo, pessoal. O que é que vai acontecer aqui? Presta bem atenção aqui, gente. Ó, essa frase aqui, ó, o verbo é o verbo resolver, tá? Resolver. Esse verbo resolver, pessoal, ele é um verbo transitivo, direto, ele é um verbo transitivo indireto ou ele é um verbo intransitivo? O que é que vocês acham?
Gente, esse verbo aí, resolvi, ele é um verbo transitivo direto, tá? Por quê? Porque ele precisa receber o complemento. Nesse caso aqui, resolvi o quê? Resolvi que vou decorar a gramática toda. Toda vez que você tiver com dificuldade em reconhecer um verbo transitivo, intransitivo, indireto, etc., é só você se perguntar o quê? Por exemplo, eu comi o quê? Então, aqui o verbo comer, ele é transitivo, tá? Transitivo. Eu corri o quê? Nesse caso aqui, o quê não faz sentido, né? Então, o verbo é um verbo intransitivo, tá? É um verbo intransitivo. Então, não precisa colocar um complemento, tá? Sempre que você tiver essa dúvida, para saber se é transitivo ou intransitivo, é só você lembrar disso daí, tá bom? É só você perguntar o quê. E se fizer sentido colocar alguma coisa, então ele é um verbo transitivo. Se não, ele é um verbo intransitivo, que não precisa de um complemento, tá? Então aqui o verbo resolver, ele é um verbo transitivo, né? Ele precisa de um complemento para dar o seu significado correto. Então a gente vê aí, ó, resolvi que vou decorar a gramática toda. Pessoal, o complemento do verbo aqui, presta atenção aí, ó. O complemento do verbo é toda essa oração aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de objeto, tá? Objeto direto. O complemento é tudo isso aqui, ó, tá bom? Tudo isso aí a gente chama de oração subordinada. Vou colocar aqui, ó, complemento, tá? Que é uma oração subordinada, tá bom? Oração subordinada. Tá vendo aí, pessoal? Pronto, agora que a gente já entendeu o que é o verbo transitivo, né? Agora a gente vai para essa parte aqui de oração subordinada. Gente, uma oração subordinada, ela é uma oração que ela pode agir como um substantivo, tá? Ela pode agir como um substantivo. Aqui, ó, tá dizendo assim: a relação de dependência sintática entre as orações é chamada de subordinação. Por esse conceito, podemos deduzir mais duas definições, tá? Que no caso aí que a palavra que é uma conjunção subordinativa e dois é que é o período é composto por subordinação. O que é que isso quer dizer? Agora que a gente já entendeu o que é verbos, eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada o que é uma oração subordinada, tá bom, pessoal? Como a gente já sabe, oração, tem muita gente que não sabe a diferença entre oração, entre sentença e entre frase. Tem gente que não sabe a diferença entre essas três aí, gente. E é mais fácil do que a gente pensa. É muito mais fácil do que as pessoas pensam, gente. Não tem nada de difícil aqui, não. Ó, mas para caso você não saiba, eu vou explicar. Uma oração, tá? A gente chama de oração, para ser considerada uma oração, tem que ser composta por sujeito e predicado. Tá? Predicado, no caso aí, é o verbo, né? O verbo, ele é considerado, a gente chama de predicado, certo? A gente chama de predicado, que é o verbo, tá bom? A gente pode dizer predicado ou verbo, dá no mesmo, é a mesma coisa, tá bom? Então, para ser uma oração, tem que ter um sujeito e um predicado, tá bom? Frase. Gente, frase não precisa ter sujeito nem predicado, tá? Não precisa ter nenhuma dessas daí, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, não vá. Calma aí. Ele não vai. Pronto. Isso aqui é considerado, pessoal, uma oração, porque tem o sujeito e tem o verbo, o predicado. Então, isso aqui já é considerado uma oração, tá bom? Aqui a frase agora, ó, esse não vai aqui, eu vou separar essa frase, vou remover o ele e vou colocar o não vai. Tá? Nesse caso aí, isso aqui também já é considerado uma frase, tá? Não é considerado uma oração porque não tem sujeito, tá? Não tem sujeito, então não é considerada uma oração. Porque como eu expliquei agora há pouco, né? Para ser considerada oração, tem que ter sujeito e tem que ter o predicado. Se não tiver nenhum dos dois, é considerado frase. Ok, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, na minha casa. Na minha casa não é uma oração, é uma frase, porque não tem nem sujeito e nem predicado. Então, a gente chama de frase, ok? Vamos continuar. Agora, vamos ver o que é
uma sentença. A sentença, pessoal, é quase igual a uma oração. A diferença é que tem que ter o ponto final, tá? Na frase. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ele não vai, é uma sentença, é uma oração que compõe uma sentença, tá bom? Então, professor, sentença e oração é a mesma coisa? Não, pessoal, porque tem sentenças que são formadas por mais de uma oração. Por exemplo, a gente pode ter aí, quando eu chegar em casa, eu vou dormir. Quando eu chegar em casa, eu vou dormir. Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, tá vendo? A gente tem aqui, ó, duas orações. Quando eu chegar em casa, eu vou dormir, que compõem apenas uma sentença, tá bom? Então, isso aqui, no caso, a sentença é a oração com o ponto final, tá bom? É isso aqui que a gente chama de sentença. Na próxima vez que vocês forem usar aí oração, frase, já tem que saber o que é, tá bom? Pronto, ok. Então, professor, vamos voltar para o que nós estávamos explicando aqui. Ok, pessoal, então vamos voltar para lá, para agora, para a questão da oração subordinada. Agora que a gente já entendeu o que é uma oração, o que é uma frase, o que é uma sentença, a gente vai para a parte da oração subordinada. Vocês já sabem o que é uma oração, né? Que é um sujeito e um predicado. Só que por que se chama oração subordinada? Por que a gente chama de oração subordinada, gente? Pessoal, a gente chama de oração subordinada porque ela é dependente de outra coisa. Ela nunca pode fazer, ela não faz sentido sozinha. Por isso que a gente chama de oração subordinada, tá bom? A gente tem dois tipos de oração, presta atenção aí, tá? A gente tem dois tipos de oração. A gente tem oração independente e oração subordinada, tá? Oração independente é aquela que realmente faz sentido sozinha. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ao shopping. Pronto. Essa frase aí, ela é uma oração independente, que forma a sentença, né? No caso aqui, ela é apenas uma oração e que faz sentido sozinha. Não precisa de nenhum outro complemento de nada, tá bom? Já as orações subordinadas, elas sempre precisam de uma oração independente. Tá? Elas sempre precisam da oração independente para fazer sentido. O que seria uma oração subordinada? Por exemplo, quando eu chegar em casa. Pronto. Quando eu chegar em casa. Quando eu chegar em casa. Sim, quando você chegar em casa, o quê? Né? Então, no caso aqui, a gente chama isso aqui de oração subordinada, porque ela sozinha, como vocês estão vendo aqui, ela não faz sentido. Ela precisa de outra coisa, de uma oração independente. Então, por exemplo, quando eu chegar em casa, eu vou dormir. Pronto. Agora ela faz sentido. Então, a gente tem aqui, ó, uma oração subordinada quando eu chegar em casa e temos uma oração independente. Eu vou dormir. E juntas as duas formam uma sentença. Ok, pessoal? Então, a primeira frase aqui, a primeira oração, ela é uma oração subordinada, tá? Já a segunda aqui, depois da vírgula, tá vendo a vírgulazinha aqui? Ela é uma oração independente. Caso você esteja com dúvida em distinguir as duas, tá? Sem saber se ela é dependente ou se não é, você só precisa fazer uma coisinha. Bem fácil. Você só precisa remover a outra oração. Por exemplo, nessa aqui eu vou remover esse eu vou dormir, tá? Quando eu chegar em casa. Nesse caso aí a gente sabe que está faltando algo, né? O sentido não está completo, está faltando alguma coisa, né? Para poder completar a frase. Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma oração subordinada, porque ela precisa de outra coisa. Qual foi a outra frase que a gente botou? Cadê? Pronto. Eu vou dormir. Nesse caso aqui, ó, pessoal, se eu remover essa aqui, quando eu chegar em casa, se eu botar só eu vou dormir, ela faz sentido sozinha, ou não faz? Faz. Eu não preciso de colocar nada mais aí, porque a frase do jeito que ela tá, ela já apresenta um significado coerente. Então, essa frase aqui é uma oração independente. Até pelo nome já é fácil distinguir, né, gente? Independente, ou seja, ela não depende de nada, não depende de ninguém. Já a oração subordinada, ela é subordinada a outra coisa, tá? A gente também chama a oração subordinada de oração dependente, tá? A gente também chama de oração dependente. Por quê? Porque ela depende de outra oração.
Ela está subordinada à outra oração. Então, oração dependente é a mesma coisa que oração subordinada, tá? É só a maneira de se referir a ela. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma oração independente, certo? E, professor, o que é que compõe agora? O que é que compõe uma oração subordinada? O que é que compõe? Gente, para iniciarmos uma oração subordinada, vamos precisar de uma conjunção subordinativa. Subordinativa, tá? É justamente essa conjunção que vai fazer com que a oração seja uma oração subordinada. Ok? Como? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem resolvi que vou decorar a gramática toda. Então, aqui a gente tem a oração subordinada e a gente tem a conjunção subordinada. Essa conjunção que inicia a oração subordinada, tá bom? Essa conjunção aqui, que é o que a gente chama de conjunção subordinativa, tá? Professor, só existe essa conjunção aí subordinativa, ou seja, só tem essa conjunção que eu posso usar para iniciar orações subordinadas? Não, pessoal. Tem várias outras conjunções que vocês podem usar para iniciar orações subordinadas. Como, por exemplo, quando você estiver livre, eu te visitarei, tá? Então, esse quando aí, quando, ele é também uma oração subordinada, uma conjunção subordinada, tá bom? Esse quando aí, ele é uma conjunção subordinada, ok? Vamos ver outra agora? Vamos lá. No lugar do quando, eu vou colocar aqui até que você esteja livre, eu não marcarei nada. Pronto. Nesse caso aí, pessoal, a gente tem a conjunção subordinada até que, tá? Porque ela transforma essa oração aqui, ó, você esteja livre, em uma oração subordinada, tá bom? Basicamente, pessoal, essas conjunções, elas são chamadas assim porque elas têm a possibilidade de pegar uma oração normal e transformar em uma oração subordinada, tá bom? Como foi o exemplo, ó, por exemplo, eu colocar essa frase aqui, ó. Tirar aqui, eita, peraí. Não estava nem apagando, apagando, o negócio não estava apagando. Pronto, por exemplo, se eu pegar essa frase aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu estou. Deixa eu ver aqui. Eu estava cansado. Cansado, pronto. Eu estava cansado. Pronto. Essa frase aqui, pessoal, essa oração aqui, ela é uma oração independente, porque ela faz sentido sozinha. Eu não preciso de nada para fazer ela fazer sentido, entendeu? Agora, se eu pego aqui e coloco, por exemplo, que é uma conjunção subordinada, acabou-se. A oração passa a ser uma oração subordinada, porque ela não faz mais sentido sozinha. Ela vai precisar de uma outra oração. Ó, que eu estava cansado. Olha aí, e aí? Preciso de outra oração para fazer sentido, porque sozinho eu não consigo expressar aquilo que eu quero expressar. Eu preciso de outra oração. Então, por exemplo, ele disse que eu estava cansado. E agora, faz sentido? Faz, não faz? Faz sentido. Então, é a mesma coisa que aqui, ó, gente. Resolvi, ó. Resolvi que vou decorar a gramática toda. Então, isso aqui, gente, é o quê? É uma oração subordinada, gente. É uma oração subordinada. Tá? A gente tem aqui uma oração que depende de algo. Que vou decorar a gramática toda. Veja que aqui não tem sujeito, porque não precisa, porque nesse caso aqui tem um vou, tá? Então é a mesma coisa que dizer, resolvi que eu vou. A gente faz muito isso no português, né? A gente às vezes omite o sujeito, tá? Mas nesse caso aqui o sujeito ele tá aqui, tá bom? Ele só tá escondidinho.
Então, resolvi que eu vou decorar a gramática toda. Então, a gente tem aqui uma oração subordinada, que está dependendo de outra oração para poder fazer sentido. Digamos que eu tiro essa parte aqui e deixo sozinha. Que vou decorar a gramática toda. Faz sentido? Não. Eu preciso de outra oração para complementar, para dar o sentido para aquela oração. Beleza, pessoal? Por hoje já foi suficiente, tá? Já foi muita informação para vocês. Na próxima aula a gente continua. É um assunto muito legal, gente, muito massa de se estudar, muita coisa para a gente ver, tá bom? Hoje a gente aprendeu aí o que é um verbo transitivo, o que é um verbo transitivo indireto, né? Direto e indireto, e o que é um verbo intransitivo. Aprendemos aí o que é oração, sentença e frase. Também aprendemos aí o que é um complemento, né? O que é uma oração subordinada, uma conjunção subordinativa, né? Uma oração independente e uma oração subordinada. Na próxima aula vamos continuar falando mais sobre essa questão da oração subordinada, porque tem muitas coisas aí que a gente precisa ver, tá bom? Que a gente não viu, a gente precisa ver. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, tá bom? É muito legal. Vejam aí essa página 238 que vocês vão gostar muito, tá? E vocês vão conseguir aí entender esse assunto. Tá bom, pessoal? A página 238. Página 238. Então, novamente, meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem, estudem bastante, tá bom? E na próxima aula nos vemos novamente com mais conteúdo falando também sobre essas conjunções e orações subordinadas, tá bom? Então é isso, fiquem na paz e até mais. Tchau.